Olá, estamos aqui no Papo de Engenharia com a nossa amiga de longa data, Ana Paula Guimarães, engenheira agrônoma, perita judicial, e ela vai nos contar sobre a vida dela, sobre os trabalhos que ela vem executando, moradora de Japeri, Isso, eu ia que é falar. um local muito importante na vida dela, que eu sei, e ela vai contar muita coisa que o público vai ficar surpreso. Eu tenho certeza disso. Você sabe que a Ana Paula, sim, eu estava conversando um pouquinho, a Ana Paula, sim, eu acho que a gente chega, assim, no topo da nossa discussão de podcast. Nós vamos para 60. Outro dia o Tonhão estava me dizendo que quando chegar a 100, nós temos que fazer uma festa, tal. Nós estamos com Ah, é? 60 A por gente aí. vai lá na É, CAESP, a gente fazemos uma passa. festa 100. Ana Paula, essa é a pessoa que eu conheci tem uns 15 anos por aí, uns 15 anos, e que Ana Paula era presidente da Associação dos Agrônomos do Estado do Rio de É, Janeiro, que hoje é presidida pelo Leonardo. 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 E eu conheci a Ana Paula porque ela era da diretoria do Leonel. Então, foi Leonel. Leonel, E depois Ana Paula. já tinha lá naquela participação com o Leonel, já se verificava que ela era uma pessoa importante que ia, de alguma maneira, aparecer na questão da No meio da discussão política da liderança. É, engenharia, e principalmente da liderança, e é mesmo, é. e é mesmo. E eu convidei, olha, nós estamos por quase 50. Quando lá atrás, eu convidei o Leonardo, liguei para ela e falei: "Leonardo", porque eu achava que não era possível, e ela concordou, de que eu convidar ela antes do presidente da associação. E eu não convidei até hoje o Leonel, porque eu não tive a oportunidade de convidar o Leonel, que é uma outra pessoa que tem um trabalho na engenharia muito grande, um lutador, um cara que lutador, ele é da Embrapa não, ele é da Emater. Emater. Eu gosto muito do Leonel, acho que o Leonel tem. Bom, eu queria te dizer, queria te agradecer a presença, que você vai, com certeza, vai prestar um grande podcast, um grande depoimento. E outro dia alguém estava me dizendo, foi até o professor de química, O o Eric. Hélio, que isso não deixa de ser um depoimento para a posteridade que a pessoa dá, porque isso vai para a nuvem e fica arquivado durante muitos anos, não sei quanto. Bom, eu vou falar Mas do antes de iniciar, ele precisa falar sobre os nossos apoiadores. apoiadores e patrocinadores. Quer dizer, esse podcast, Ana, nós começamos eu e Barata, mas depois nós vamos ver aqui. Olha, olha o Papo de Engenharia, que foi uma ideia do Barata, papo de engenharia, primeiro era papo de engenheiro, depois papo de engenheiro, papo de... A ABRAIP, a Associação Brasileira das Empresas de Inspeção Predial de Gás, que faz a inspeção. Quem quiser uma empresa predial de gás para fazer a inspeção no seu condomínio, no seu prédio, liga para a ABRAIP. E o IBEC, é o Instituto Brasileiro de Engenharia Sanitária, de Engenharia de Custo, o Paulo Dias, grande Paulo Dias, e o Acontec, que é a consultoria em elevadores. A Acontec por acaso, é meu amigo Barata, que tem essa empresa que faz essa consultoria na área de elevadores e de perícia. E eu esqueci de dizer que a Abraip é comandada pelo grande engenheiro Jorge Omar, meu camarada Jorge Omar, acho que é botafoguense, o Jorge Omar. Sei. Então, Dito isto, dito isso, passamos agora para o. passamos agora ao seguinte: por que que a Ana Paula lá atrás optou em estudar engenharia? Ela optou porque o pai dela era engenheiro e a mãe dela era O engenheira, que né? que te Não motivou era. para O tio isso? dela era engenheiro, o avô, o bisavô, alguém. Não. Então, como é que foi, Ana Paula? Primeiramente, boa tarde. Muito agradecida por esse convite, essa oportunidade de poder compartilhar aqui com vocês um pouquinho da minha história. Mas a Ana Paula Guimarães de Farias, Ana Paula, primeiro, ela nasce no município. Desde então, menor IDH do estado, já conseguiu sair um pouquinho, mas ele continua lá embaixo, lá na linha vermelha, sabe? Muito mal. Mas, de qualquer forma, a Ana Paula estuda com muita dificuldade dentro do município, quando a gente só tinha uma escola de segundo grau, uma guerra para chegar naquela escola. Ana Paula entra e faz magistério. Você sabe que eu fui em Japeri quando não tinha aquela estrada, era a Dutra até lá dentro, era a estrada de Uau! chão. Nossa!
Você nem era nascida. Pois é, e eu amarrei muito saco plástico nos pés para poder chegar na escola com os sapatos limpos, senão a gente não É. entrava no Padre Anchieta. Padre Anchieta ainda está lá, Isso. Padre Anchieta. É, a estrutura, mas a escola não mais Ah, funciona. não mais funciona. Mas a verdade é que a Ana Paula passa por aquela oportunidade ali de conseguir a vaga dentro daquela escola estadual, o João Santos Souto, faz magistério, e aí a família olha para a Ana e diz assim: magistério não vai sair daqui, Aqui? vai Vai dar ficar. aula no padre Anchieta ou em outras escolas, vai ali ficar da por aqui. periferia, ali por ali. E aí você pergunta se o pai, se a mãe, alguém da família. Tem um primo que foi o primeiro a entrar na universidade, mas não foi o primeiro a se formar. Eu sou a primeira a se formar na família. Ah, que legal, né? A primeira a ter verdade. graduação. Eu quero dizer para você que minha mãe era analfabeta e meu pai era semi-analfabeto. Pois é. Minha mãe era uma técnica de enfermagem, hoje ela está lá no céu assistindo esse podcast e vai rir muito, né? Porque ela conhece todas essas E morreu há pouco histórias, tempo. bem recentes. Meu pai também já é falecido. E aí eu termino meu 2º grau, pasmem vocês. Último dia de aula, a diretora da escola, eu digo o nome dela com tranquilidade, porque eu não tenho raiva, Ela está sabe? viva? Eu confesso que eu não sei. Porque eu saí de lá depois, enfim, mas ela entra na sala e diz assim: ó, vim aqui dar os parabéns a vocês, meninas, 51 formandas. Parabéns. E olha, a inscrição para o Concurso. Novo Mundo Novo Mundo. e o Cormil, que eram os 2 mercados que tinham lá, em Engenheiro Pedreira. Vai abrir semana que vem. Mercado de vender. É, Para vocês trabalharem no mercado. exatamente. As normalistas ali prestes a pegar um certificado de professora e a diretora foi nos avisar que nós estávamos preparadas porque sabíamos uma boa matemática, que a escola E o primava muito mercado pela estava matemática, e um bom português, uma boa comunicação por ter feito magistério. Para Então, trabalhar no o caixa. mercado estava ali Não sei se era aberto no para caixa, era nossa no inscrição. caixa. Era caixa ou pacote. Ou era caixa ou pacote. Quem é bom em Então, matemática vai para cá. exato, vai pra para o caixa, caixa. Aí quem não era bom na matemática ia para o pacote. Nós estávamos muito bem preparadas. É verdade. E eu olhei para ela e falei assim: não. Você tinha quantos ouvindo. anos? Você lembra? Eu estava com 18 anos. 18. E eu A gente tem disse, que concordar que ela estava num mundo diferente É. dela, num mundo diferente. porque assim, Engenheiro Pedreira era o 6º distrito de Nova Iguaçu. E ela morava em Nova Iguaçu, então ela morava na zona boa, né? E Era nós diferente. estávamos lá numa periferia. E depois daquela fala, eu achei um absurdo. E eu falei assim: olha, É porque Engenheiro Pedreira, hoje que é município, já foi distrito de já Nova foi Iguaçu. distrito. Então eu disse, Chaperi também. E eu disse assim: não, eu não vou me inscrever lá no mercado, eu vou para a faculdade. Você falou? Falei. Ah. E eu falei assim: a senhora devia se envergonhar do que acabou de dizer aqui. Ah, Não como? que seja um problema ir trabalhar no mercado. É com respeito, com responsabilidade que a gente vai. Mas isso não é tudo que nós temos diante do mundo lá fora. Ela falou sim. assim: não, vocês acham que vocês moram onde? Vocês acham que tem que perspectivas de vida? E ela fez uma fala assim e deixou todo mundo Asa murcho. quarteirão mesmo. Deixa eu Mas falar. eu olhei para ela e falei assim: não, senhora, eu vou para a faculdade. E ela soltou uma gargalhada. Aí eu falei assim: a gente conversa. Mas que faculdade? Aonde? Nova Iguaçu? Nem Pois tinha. é, eu nem sabia onde é que tinha faculdade, mas eu sei que tinha que fazer uma faculdade. Porque a Unig Você tinha uma meta Eu já. tinha Tinha uma meta. meta. Uma meta. O curso, o meu sonho sempre foi biologia. E aí, quando eu saio ali daquele 2º grau, mas antes da faculdade, eu tinha uma outra meta a cumprir. Porque em outubro daquele mesmo ano, né, no final do magistério, a minha turma participou de uma atividade em Nova Iguaçu junto ao secretário de Educação. Era dia dos professores, enfim, minha turma apresentou uma peça. E eu era um Peça velho teatral. teatral, Teatral. em comemoração ao dia do professor. Dia do professor. Minha turma apresentou uma peça relacionada ao meio ambiente e eu era um lenhador. Então vocês iam sair de Engenho Pedreira Fomos e pra Nova Nova Iguaçu Iguaçu. para apresentar a peça. Chegando lá, eu passei mais de 20 dias treinando ficar com uma voz grossa, porque o lenhador era um velho. Velho. Aí imagina eu, sempre magrinha, Magrinha. e ele era barrigudo. Barrigudo. As roupas, As assim, inchadas. olha, Eu fico a imaginando, minha tava muito bom. transformação Se não era trágico, se não era cômico, era bom, trágico. foi É nesse trágico nível. cômico, né? Só Tinha que barba ou não? tinha barba, Tinha e a barba. barba, como eu não tinha dinheiro para comprar um cabelo de Pegou verdade, um ou uma, capim, foi palha de milho. palha de milho. Pintei o cabelo, né? E aí, barba, bigode, tudo que tinha direito. Mas eu ficou tapei legal, tudo. ficou bom. Ficou bom. o chapéu, O importante era ficou fazer. tão real que ao final
o secretário de Educação foi lá parabenizar a equipe, Aqui. mas principalmente o único menino da turma, Ah, que era o lenhador, lenhador. que Era o era único eu. menino da turma. E quando ele chegou até o Até, camarim, até isso, eu nem vou te perguntar o ano, mas preconceitos e é, preconceitos Era normal. é normal não, é preconceito tá em todas as épocas, não tá, sim. não é do Para século aquela XXI. época, Pois é, mas ele achou interessante, que era o único rapaz da turma, e ele foi lá parabenizar o rapaz. Quando as minhas colegas se deram conta, né, quem que ele queria falar, porque ele a todo tempo ele apertava a mão de todo mundo, dizia, e o menino, e o rapaz, que menino? O lenhador, o lenhador. Ah, peraí que ele já vem. Aí me e elas avisaram. rindo a E beça, rindo. né? Parei de tirar as coisas e daquele jeito. Surpreendeu. Pois é. À medida em que ele foi falando e parabenizando, aí sim, eu comecei a respirar. Desmontar. Quando ele olhou, mas você é uma menina. Eu falei assim, sim, senhor. E foi legal aquela quebra, aquela risada coletiva, que eu entrei numa pergunta. Eu falei assim, por que que não tem uma escola no meu bairro? O assunto ali não tinha nada a ver. Aí ele falou assim, minha filha, você não sabe como é que funciona construir uma escola num bairro, a gente tem que ter um público, com certeza o seu bairro não tem crianças o suficiente. E se eu te provar que tem? Aí ele, me prova que eu convenço o prefeito a botar uma escola lá. E eu falei assim, combinado, deixa eu terminar o meu 2º grau. Aí você foi lá e fez uma pesquisa. Quando eu terminei, peguei o meu diploma, terminou ali aquele fim de ano, eu fui a campo no meu bairro, a todas as ruas, fiz um cadastro de todas as crianças que estavam fora de sala de aula, e muitas mães começaram a me acompanhar. Por fim, eu já tinha comerciantes, ganhamos até doação de material, caderno, lápis, borracha. Aí é que nasce No aquela liderança final da história, que a gente estava falando. aquela A lista, engenharia ganhou por isso. ela não era mais só das crianças, porque eu tinha tantas crianças, eu dividi em turmas, montamos 3 salas de aula na igrejinha, e primeiro foi até interessante, porque assim, eu pedi o espaço, a mãe de santo lá do bairro, a tia Santa, ela falou assim, filha, eu cedo o meu salão, mas muitas mães não vão deixar os Não filhos vir vão. aqui. Cansa da religião. Depois eu fui numa igreja evangélica, o pastor, por mim seria ótimo, mas os nossos bancos são presos no fixados chão, ali. são fixados, não dava. Todo dia ter essa movimentação, a gente tem culto no meio da semana, seria complicado. E uma outra igreja, também evangélica, falou assim, não, não quero me envolver com isso, não. Só então eu fui lá Na na igreja minha católica. igreja Na católica, eu ah. deixei a minha para ser a última. Ah. E o padre Frei João achou o máximo, deu todo o apoio, fizemos a escolinha funcionou ali na igrejinha católica do bairro Santa Terezinha, e que a igreja leva o mesmo nome, né, Santa Terezinha. E as crianças começaram ali, depois veio um projeto de Nova Iguaçu. Aquele cara, você foi nele lá e falou, olha, tem a Sim. menina, Aí ele, e a lista? tem os Eu falei meninos, assim, e as vai meninas. lá porque a minha lista fala e anda. E ele foi. Ah, Aí foi? ele falou, não dá para brincar com você. E depois disso, nessa brincadeira, isso Tem foi uma levado. escola lá. Sim, a escola está lá Nome da escola, gigante, hein? Escola Municipal Santa Terezinha. E ela nasceu dentro da igrejinha católica. Ela começou a receber todos os benefícios depois da prefeitura, antes mesmo da própria construção. Foi fantástico. Com o tempo, né, a escola foi construída de fato, mas ela nasce dentro da igrejinha. E foi nessa iniciativa. A igreja está lá. A igreja está Bom, a lá. igreja tá E a lá. escolinha também. Só que agora a escolinha é uma escola gigante, tem quadra, tem uma E série de atende coisas. quantas crianças ali? Você tem ideia? Hoje eu nem sei quantas atendem, mas é uma escola assim, com mais de 20 salas de aula. É uma escola muito grande, ela é Tem imensa. quase mais 1.000 alunos brincando assim. Foi fantástico. Bacana, é bacana E essa ela história. começa nessa iniciativa. Então aí eu saio dali da escolinha. E aquela professora? Ela, Você não voltou nela? eu voltei, mas muito depois. Muito depois. Bom, então conta. Eu vou chegar lá. Vai chegar. Cuidado que só tem Mas, uma hora. sim, lembrando Vai- que muitas das amigas ficaram ali naquela tristeza, né? Eu busquei um pré-vestibular comunitário, eu estudei lá em Comendador Soares, e ali em Comendador Soares eu aprendi com os colegas, era todo sábado e domingo, de manhã até Nessa de do noite. Soares é mais perto de Nova Iguaçu. Exato. É um bairro, é quase um bairro. É um bairro. Então, não tinha final de semana folga. Era de manhã à noite, dia dos pais, dia das mães, feriado. E era de quem esse era comunitário? Era de quem? Quem fazia? Eram alunos de escola particular de Nova Iguaçu, mas que tinham amigos que não tiveram oportunidade de estudar. Aí Então, eles eles se davam reuniam. aula para os colegas no final de semana. Eu fiquei sabendo Se disso, agregou. Né? fui lá. No fim das contas, eu já estava ensinando biologia naquele grupo, porque meu sonho era ser bióloga. Então, vamos ser bióloga. Fiz o vestibular, mas
Várias pessoas me disseram tanto: Que eu- "Ah, não vai conseguir, não vai conseguir", que eu nem fui ver o resultado. Passei. Quando eu soube que passei, corri. O último dia tinha sido a véspera. Perdi a minha Nossa. matrícula na UERJ. E aí tinha que se preparar de Ah, foi novo. na UERJ? UERJ, Biologia. biologia. Aí você não fez. Não fiz. Me preparei novamente. Mais um ano. Quando eu fui fazer o vestibular, e aí eu, já com mais calma, eu li assim, o que que fazia a biologia, porque a rural era o mais próximo de mim, e o que que fazia os outros cursos. E aí agronomia, o primeiro semestre, era tudo igual. Aí eu falei assim, vou fazer agronomia para ver como é que é, mas depois eu troco, né? A Porque biologia, quero que era o meu sonho. meu sonho. E aquele foi o primeiro ano em que teve uma disciplina chamada Introdução à Agronomia. E ali o professor Abud, Introdução à agronomia no no curso. curso, primeira vez que teve aquela disciplina ali na Por que que eles universidade. colocaram? Porque achavam que Porque os isso alunos conhecerem induzia, mais. Conhecerem, né? induzia o aluno. Você sabe que isso é interessante, induzia o aluno a seguir um determinado, dava para ele uma luz, né? Um norte para ele. Exatamente, dá o norte. E foi ali que eu entendi que a agronomia, a engenharia agronômica, ela é muito ampla, ela é muito diversa, ela te dá vários caminhos. Você desemprega numa empresa hoje, mas você sabe fazer tantas outras coisas que você não fica parado. Então, a agronomia é isso. Eu falei assim, não, é isso aí que eu quero, porque o nosso mercado de trabalho, Brasil, é todo bagunçado. É isso que eu vou fazer, agronomia. E fiz agronomia. Terminado a agronomia. Agronomia na rural. rural. Na rural. Passei lá para rural, 11º, segundo lugar, graças a Deus. Fiz a Aí você ficou agronomia. morando na rural, Alojamento. alojamentão 5 mesmo. anos. Hã? 5 anos. 5 anos de alojamento na rural. F1. Mas quando eu passo para agronomia, eu falei com os colegas lá desse pré-comunitário. Eu também sentia no coração as minhas amigas que ouviram aquela fala lá atrás. Ficaram para trás mesmo, não? Ou também foram a luta? Algumas seguiram, outras ficaram. Eu voltei a Japeri e montei um pré-vestibular comunitário, que durou 7 anos. E o que passou de gente naquele pré-vestibular, lá no Arisquiava, Tem ainda? hoje não mais, mas naquela época, olha, nós tivemos assim muita gente que passou, e não foi só para a universidade, mas Era pré-vestibular também do mesmo no gênero, mesmo daquele estilo. lá de Comendador Soares. A diferença do de comendador é que tinha muita gente que já estava para terminar a universidade. E lá em Japeri, a gente não tinha Todo pessoas, mundo verde. não tinha ninguém na É, faculdade. E eu estava crua, eu tinha acabado de entrar. Entrou. Então, eram pessoas assim, que iam e dava só. Ah, então você era aluna na agronomia Isso, e ia dar aula, levou pré. algumas outras pessoas Sim, para dar aula nesse Nesse exato. pré-vestibular para pré-vestibular, fortalecer o sabe? grupo ali. Eu fiz 2 cartazes naquele Hum. papel sulfite, papel Hum. ofício branco, né? Coloquei um na estação de Jero Pedreira, outro na de Japeri. Se você deseja compartilhar os seus ensinamentos com o outro para crescermos juntos, venha participar de um pré-vestibular Não acredito, comunitário. Ana Paula. É mesmo? Ensina o que você sabe. E botei data, horário e Sim. tal, e o endereço da escola, que era o Arisquiava. Cheguei lá na escola, assim, não vai vir ninguém, né? Isso é para ensinar. Não, isso é ensinar. para Era ensinar. para ensinar. Era para Para ensinar. ensinar. Eu apresentei a metodologia de trabalho, que eu entendi que deveria ser a ideal, afinal de contas, fiz magistério, né? Aí E o você já. curso passou a funcionar com 3 turmas de pré-vestibular De noite. à noite. À noite. E assim foi durante 7 Você anos. formou muita gente? Saiu muita gente. Formou, que eu já. digo. Muita, Muita gente entrou, né? muita gente entrou e muita gente conseguiu formar. As pessoas Não te foi pra- encontram onde, Japeri, e falam assim. Me abraçam. Eu tive um dia que eu tive assim uma. Foi muito gostoso, Marcão. É mesmo? Eu encontrei um senhor. Senão eu vou chorar. Eu cheguei um dia lá na escola, que eu saía da rural na sexta, à tardinha, e ia para Japeri, porque minha aula era na sexta. à Era só um noite. dia na semana. Não, a minha aula era na sexta Ah, à tá. noite, as outras aulas eram ao longo da semana, mas a minha era sexta. Então eu cheguei no Arisquiavo, então um prédio todo fechado, você não tem um jardim à frente, já é a rua, né, já é a praça, e um senhor sentado na escada. Eu olhei, já era noite, 7 horas, eu falei assim, ué, o que que aquele moço está fazendo sentado ali, um senhor grandão, forte, sabe? Portão. Mas tinha que entrar na escola, entrei e perguntei, ele está aguardando alguém? Ele, minhas filhas. E eu falei assim, por que que o senhor não entra? Ele disse, não, eu não posso não vou envergonhar minhas filhas, meu tempo passou, eu sou manobrista, minha filha, e eu tenho que fazer por elas agora. Trabalho lá no Rio, sou manobrista e venho aqui, aguardo o horário delas saírem, porque ir para casa e voltar é muito longe, eu já chego cansado. Então, eu prefiro sentar e esperar terminar a aula 10 horas. Aí eu falei assim, então entre e assiste a aula. Ele, não. E isso, meu tempo já foi.
falei, o senhor estudou até que série? Eu tenho o 2º grau completo. Eu falei assim, então o senhor vai entrar. Aí ele falou, não, tem um monte de coisa que eu não gosto, não vou envergonhar as meninas, e eu não gosto de biologia. Eu, justo, biologia? O senhor podia ter falado qualquer uma. Não, agora eu te desafio a entrar. Se o senhor assistir minha aula e não gostar, eu aceito. Agora, se for diferente, o senhor vai ficar. Ele aceitou. Ele entrou. Você não vai dizer que ele se formou também. Fez vestibular e passou. É. Ele é juiz na Bahia. Caraca. Ele formou as duas. Ele passou primeiro do que as meninas. Ah, Elas é? passaram no ano seguinte. E a trajetória dele foi incrível quando ele me encontrou na rua, me viu, me deu um abraço e com muitas lágrimas. E eu nem lembrava quem era, né? Depois de muitos anos, ele Você falou assim, encontrou ele lá em Japeri? lá em É, Japeri. na porta ali Ele estava da visitando. escola. Ah, ele Ele teve um estava dos... visitando, Ele estava visitando a família e ele me viu e Não, falou depois assim, dele Ah, formado, depois. quando ele estava lá em... que ele falou assim, Ana, você sumiu. E aí eu não tinha como te achar para chamar para você ir à minha formatura. Minha esposa queria te conhecer, a juíza para quem eu trabalhei. Eu falei assim, você trabalhou com uma juíza? Ele, porque eu comecei a fazer a faculdade, fiquei sem trabalho, voltei buscando outros serviços. Aí um dia, eu ainda desempregado, um colega precisava levar a esposa no serviço. Então eu fui cobri-lo lá onde eu trabalhei como manobrista. E aí, uma juíza, eu fiz a manobra do carro dela. E ela esqueceu alguma coisa no carro. Aí foi lá, buscou não sei o quê, puxou um papo comigo. Aí ficamos colegas e ela falou, você é novo aqui? Eu falei assim, não, senhora. Aí ela, você podia ser meu motorista. Eu não gosto de dirigir. E aí, daquela de ser o motorista dela, aquela coisa... Criou uma certa... Ele começou a contar a história dele. E ela falou assim, mas você começou a faculdade e parou? Você vai voltar. E aí ela fez a outra parte da história dele, né? Ela contribuiu com que ele pudesse voltar, ele terminou o curso, ele foi estagiário com ela, depois ele forma, ele virou até sócio dela num determinado momento, depois montou o próprio escritório dele, formou as filhas e quando fez a prova, juiz na Bahia. O nome dele é? Eu não lembro o nome dele. Ah, não? Sensacional. Eu Ele assim, deve ser do chorava eu e ele com a história, porque assim, é disso que a gente precisa, de resultado, né? Ana, isso. A vida... Você está na vida para prestar algum tipo de serviço, né? Algum tipo de colaboração com as pessoas. E aí você está lá em Japeri, você está em Japeri até hoje? Não. Não. Depois que eu terminei rural, são 5 anos de engenharia, né? Eu fui contemplada com uma bolsa da Comunidade Europeia, eu fui estudar na Dinamarca. Tem essa história. Exato. Aí, Essa eu não sabia, aí essa eu, é nova para mim. então eu fui para a Dinamarca e o curso continuou, É. porque eu deixei pessoas lá. Então eu fui para a Dinamarca, estudei, depois eu retorno, começo a trabalhar e Você desde foi então... também em agronomia lá na Dinamarca? Sim, É. exato. Então eu começo a área de agricultura orgânica, então eu faço isso na Dinamarca, retorno ao Brasil e começo a cair no mercado de trabalho. Comecei numa prefeitura, que foi a de Japeri, e assim, todo mundo deveria passar, recém-formado, numa prefeitura pequena. Você encontra todos os problemas numa escala E menor. todo mundo acha que você, que é engenheira, vai resolver todos os problemas. Exato. Só que depois, quando você sai dali, que foi o meu caso, que eu peguei vários problemas em escala menor. Eu saí dali, eu fui para Nova Iguaçu. Peguei uma escala... Um pouquinho maior. Depois eu saio dali e vou para o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola. Onde é isso? No Rio? Isso, ele tem sede em Brasília, mas ele é internacional. E eu vou prestar serviço para o Ministério do Desenvolvimento Agrário como articuladora estadual no Rio de Brasília. Janeiro. Não, No eu Rio, ficava no no Rio, Rio, mas baseado. baseada em Brasília. Então, eu saio de uma estrutura pequenininha, Japeri, pego Nova Iguaçu, intermediário, e de repente eu dou um salto e pego... O que é isso? O que você explica isso? Isso explica a sua vontade de estudar, a sua vontade de realizar. Você vai, de alguma maneira ou de outra, traçando uma linha. Eu não tinha desenhado ir parar lá no Ministério, certo? Se Mas isso vai acontecendo, você foi vai aproveitando. acontecendo. Só que à medida em que as oportunidades chegavam, porque você se depara com uma dificuldade, e eu olhava para aquela dificuldade quando eu estive em Nova Iguaçu. O Brizola, ele fez vários assentamentos, e um grande assentamento que ele fez aqui no Rio de Janeiro foi esse de Campo Alegre, Baixada Fluminense. Nossa, era tão É grande. Nova Iguaçu? 7 regionais. Tanto que tinha uma regional em Nova Iguaçu e 6 em Queimados. E nunca conseguiram arrumar a vida jurídica daquilo ali, porque era um imbróglio só. Quando eu fui para Nova Iguaçu,
E aí minha filha me ajudou muito. Eu estava grávida. Essa história você não passou batida, né? Pois é, minha filha, eu grávida, gravidez de risco, então eu não podia ir a campo. A primeira vez que eu fui a campo, eu voltei com hemorragia. Fui socorrida, e aí a doutora falou assim: olha, não Não vá, vai. senão você vai perder o bebê e corre o risco de morrer Hum. também. Então eu atendia os produtores, agendava com eles lá na prefeitura. E eles iam lá e eu começava. Isso você estava na prefeitura Já de Nova Iguaçu, Japeri, já Nova Iguaçu. já em Nova Iguaçu. Exato. Aí você estava no assentamento, Isso. trabalhando nesse assentamento na parte de agricultura, mas orgânica não, aí já Não, era, ainda geral. era agricultura, Geral. ainda era agricultura geral. Geral. Então eu atendia os produtores lá e cada um eu falei assim, ó, me conta como é que você foi para lá? Tudo que de papel que você tiver, você me traga no dia da sua entrevista. E eles foram me levando. E aí, fazendo todo aquele acervo, deu para entender onde é que estava a fragilidade do reconhecimento daquele assentamento. E aí é criado o primeiro assentamento municipal do Brasil. E está lá até hoje. Está lá até hoje. Porque era uma questão, na verdade, dos profissionais terem tempo de poder se dedicar. E quem me permitiu esse tempo foi a minha gravidez de risco. Porque se eu tivesse no campo podendo Não fazer dava todas tempo. as visitas, Até- eu não Aí conseguiria Aí quando você ter... estava em casa, você pôde dinamizar seu Estudar lado mais. cultural de preparação desse... Exato. E vários parceiros ajudaram, mas o grande interessante foi aquele foco. Você chegou a constituir aquela questão de reconhecer a terra? Como é que chama o nome? Sim, foi reconhecido até, A terra exato. não, dá o... Como é que O chama? título. O título A de propriedade. titulação. Título de propriedade. E foi interessante ali porque houve um momento em que um prefeito, para receber mais recursos do governo federal, ele chamou a cidade, Nova Iguaçu, todo de cidade. Então, tudo que era rural, ele extinguiu. O que era estadual virou federal. E Então, aí virou uma política de Estado, quase. Tudo que era município, ele tirou o rural e chamou que tudo era cidade, para receber mais recursos do Ministério da Na Cidade. questão urbana, né? Questão Chamava pra urbana. questão urbana. Só que quando ele fez isso, as áreas rurais passaram a ter um IPTU Altíssimo. desse tamanho. E a Caixa Econômica ficou com um IPTU absurdo, porque isso levou por mais de 10 anos. Pegaram um período assim de 10 anos desse governo, mais um parceiro daquele prefeito. Então, a Caixa Econômica teve um momento que ela recebeu uma cartinha e disse: pague sua dívida. Ela falou assim: tudo bem, eu pago, mas tira aquelas famílias todas que estão lá, nessa terra de Marapicu. Então, é onde eu entro para o governo e começo a estudar a situação de Marapicu e, resumindo... Irregulariza. Como? Nós conseguimos trazer a Caixa como parceira e apresentar, porque eles não dão terra, isso não é função da Caixa Econômica Federal, mas foi feito um perdão da dívida em troca do valor da terra. Foi criado na Câmara Municipal, porque não existia esse dispositivo em lei lá, da dação e pagamento, e em função disso aí a gente consegue trabalhar a criação do assentamento Hoje municipal. o assentamento produz o quê? Eles têm bastante... Eles Produção. focam muito no aipim, mas como é agricultura familiar, ele tem uma diversidade para consumo próprio e eles vendem numa feira no centro lá de Nova Iguaçu. Porque isso é interessante, porque, segundo consta, a agricultura nacional tem uma base muito forte em agricultura familiar, né? Sim, com certeza. E aí nasce, de fato, o assentamento, e aí ficou... Ele não nasceu como INCRA, ele não é federal, e não nasceu como ITERJ estadual. Ele nasce como municipal, mas com todos os direitos que o federal, o INCRA, o reconhecimento do INCRA, de acesso ao Pronaf e tudo mais. Eu acho interessante que, nesse aspecto, Luiz, o cara que está plantando nessa agricultura familiar é familiar e de subsistência, ele faz as duas. Depois, ele começa a vender aquele superávit da produção dele, e aí ele vira um empreendedor que você gosta. Exato, é o empreendedor. E dali, de Nova Iguaçu, eu saio, vou para o Ministério trabalhar, né, contratada pelo IICA. Foi pelo Você já tinha ido para a Dinamarca e já tinha voltado? Já tinha voltado. Pelo território das cidadanias. Já está formada em engenheiro agrônomo. Já. E aí, aqui no Rio de Janeiro, a gente começa com esse trabalho de territórios. Eu fiquei com a Bahia, da Ilha Grande, norte e noroeste do estado. Então, eu fiquei responsável por um bolão de municípios, 1/3 do estado ficava comigo na área dos repasses. E você estava na Secretaria de Agricultura do Estado?
Não, eu estava no No instituto, ministério. no ministério. Mas cedida da Secretaria. Não, Não não, tinha nada com a não, Secretaria de nada. Agricultura do Estado. Fico ali pelo ICA, né, o Instituto Interamericano de Cooperação Agrícola, que prestava serviço para o É Ministério. dinheiro tem público. internacional, mas dinheiro internacional. Também. Países que financiam esse tipo de trabalho. E o recurso do governo federal, ele entrava nos municípios, e é interessante porque eu fazia reuniões com os prefeitos, fiz muitas reuniões aqui na vice-governadoria do estado, reunia todos os entes federais aqui do Rio de Janeiro para a gente verificar que políticas públicas nós tínhamos disponíveis, e eu verificava lá em loco se aquilo realmente ia atender aquela comunidade ou não, porque às vezes o político queria levar um determinado, eu vou chamar de produto, mas lá na ponta ele não ia ter ação nenhuma para aquela comunidade. Às vezes alguma coisa muito mais barata, uma obra muito É o mais que a gente simples. chama de efetividade, não tinha Então, a efetividade. minha função era, uma das minhas funções era essa. Então, todo tempo, eu fazia essas reuniões, tanto aqui, quanto com os entes federados, quanto lá nos municípios, com as sociedades, sociedade rural quilombola. Isso deu, Foi não, mas legal, isso formou Muito. mesmo. Como vinha recurso naquele período para Que esses período era esse? assentamentos. Governo Esse período foi 2000 pegou 2010, 11, 12, 13, 14. Aí você Esse saiu. período. Aí, em 2014, eu saí. Meu contrato terminou. Ué, mas seu contrato terminou, não podia ter renovado, ou Então, aquele mas que já a gente- estava renovado? E aí não podia renovar de novo. Teve um período de turbulência Isso, do governo federal, um troca-troca, confusão, e aí os nossos contratos, eles não caminhavam. Então, mudaram o ritmo, e aí foi uma pena, porque todos aqueles trabalhos do programa Território da perdido, não? Cidadania, Ou deu eu não- continuidade? ele continuou, mas não mais. Já lento, se arrastando. Exato. E com a descontinuidade dos governos, piorou a situação. É. Uma coisa é Que certa. isso é um dos maiores problemas dos governos, é a falta de continuidade. Mas Falta foi uma coisa que deu certo. Que deu certo. É. Exato. Então, Só porque é do outro governo, o cara É. não dá continuidade, porque senão acho que vai botar azeitona. Tem muita coisa, né? Porque assim, tô surpreso aqui com tanta história bacana da Da Ana Ana. Paula. Mas fala um pouquinho. Eu sei que tem muita coisa para vir aí. Como é que surge a Ana Paula, perita judicial? Uma das mais requisitadas na área dela. como surge a Ana Paula? Mas perita tem que ser na área de agronomia ou ela vai Agronomia. na Na agronomia? área da agronomia. E a agronomia tem muita perícia de agronomia? Tem. é. E é interessante, porque assim, a minha primeira perícia, eu fiz o curso na UF, certo? Depois fiz a avaliação imobiliária também, na Não UF. fez por Sérgio Abunamã. Não, ela A UF era pegou, acho Sérgio que o do Abunamã, Paulo. não era? Não, era o Sérgio. O Sérgio sai, vai para a PUC, ela acho que pegou o Paulo César, né? É. E aí faço os cursos, e muito interessante que no dia da formatura, esteve lá uma juíza, e ela disse o seguinte: olha, se vocês não conhecem o juiz, fiquem amigo dele. Vai pro bar onde ele toma lá alguma coisa e bebe com ele. Faz um oi assim para ele. Eu achei aquilo engraçado, porque ela falou assim, porque o juiz, ele só passa a perícia para quem ele confia e conhece. Aí eu falei assim, pronto. Não adiantou fazer o curso se eu não conheço Não nenhum conheço juiz. nenhum juiz. Mas, curso concluído, né? Continuei estudando por minha conta. Passaram-se 3 anos. Após 3 anos, eis que aparece lá uma perícia na minha caixa de e-mail. E eu estava completamente atolada porque de você tarefas. já tinha distribuído nas varas todas? Isso. Aquele cartão que você distribui, né? Nunca era chamado. Nunca era Nunca chamado. era chamado. Eis que 3 anos depois aparece lá uma perícia. Eu olhei para aquela perícia, só que eu estava muito ocupada. E eu tinha que viajar, região serrana, tem que ir para Friburgo. Eu falei assim, como é que eu vou parar lá em Friburgo? Não vai dar tempo. Não vou fazer. E aí um amigo nosso, Floriano, conhece Floriano, Muito. assim, mas Aninha, se você está sem tempo, eu te ajudo, daqui eu estou mais perto, eu vou lá, o que você precisar, sua primeira perícia. Eu falei assim, não vou dar tempo. Aí ele falou assim, faz sim, dá tempo sim, eu vou te ajudar, você ajuda tanta gente, é sua primeira perícia, eu sei que você quer fazer. E aí eu fui lá, Era sobre o quê? coloquei o orçamento, faltou energia, uma questão, N questões, né? E o produtor tinha feito um empréstimo para investir na produção de flores. Eu sei, mas não é um japonês, é um japonês que... Estava no ponto de colher
as rosas, Eu sei vinha onde lá é. o Dia das Mães, Ela é conselheiro faltou paulino. energia. Cadê a energia para as estufas? E a empresa dizendo: já vou ligar, já estou ligando. Passou uma semana, tudo foi perdido. E, enfim, esse era o E prejuízo aí do não pôde produtor. pagar e ele justificava o não pagamento e E você tinha que fazer essa avaliação. aquele imbróglio todo. Então, Floriano, faz sim, Aninha. Eu coloquei lá um valor que não era caro, eu tenho certeza que não era Os caro. honorários eram É meu baixos. honorário. Aí a empresa vai e coloca que estava muito caro. Mas eles colocaram de um jeito assim, tão, as palavras tão agressivas, e eu não sou assim. Mas Quando é eu li normal aquilo, isso. depois eu vi que era normal, mas colocaram de um jeito tão agressivo. Aí eu fiquei muito chateada. Eu fiquei incomodada. Eu falei assim, nossa, parece que eu estou cobrando 1 milhão e não é isso. Que absurdo. O que é que eu fiz? Peguei todos os quesitos, peguei todo o processo, respondi tudinho, fiz um laudo, mandei para o juiz e falei assim, faço de graça, desde que eu não tenha que ir aí, porque eu não estou com esse tempo. E mandei. Depois disso, Hoje você é uma das peritas mais requisitadas requisitadas. na Não, área mas de agronomia você errou de ter feito e isso acertou. e acertou onde você não imaginava aonde chegaria. Porque eu falei, ó, eu faço de graça. Mas isso foi de uma transparência, de uma dignidade muito grande, que você... Não, que as impugnações são normais. Só que eles falam de uma tal maneira que o advogado perde um pouco até A a linha. ética, a linha. Isso perde a educação, e aí ele vai na grosseria. ofende Ofende quem está quem propondo. está propondo. E ela já deveria estar com raiva, mas queria fazer a perícia. Ela optou, mas fazer de graça. Mas recebeu depois ou não? O juiz me pagou, mandou me pagar. Eu fiquei impressionada com depositaram isso. lá depois? Depositaram e eu não fui no presencial, porque é uma perícia que precisava do presencial. Mas eu tinha subsídios ali, mas Não. havia um pedido do presencial. presencial. Perícia indireta ali, não. Exato. Você não podia ir. Só que eu não tinha tempo de ir lá. E eu tive essa atitude e depois fiquei Isso já surpresa. tem anos que você Já. faz perícia, né? Pois é. E daí comecei a fazer uma atrás da outra. E você gostou desse mundo Gostei. pericial? Gostei, olha, é muito legal, porque ali a gente finalmente tem a oportunidade de colocar tudo que a gente aprendeu. Porque a gente aprende muito na universidade. E quando você vai para o mercado de trabalho, O aquele mercado setor, não te exige tanto. ele não te exige tudo E aquilo. de repente você vai até para a burocracia. Exato. E então você esconde da sociedade tudo aquilo que foi investido em você. Tudo que mamãe investiu em mim, todos os plantões que ela fez no hospital. Quando eu comecei a trabalhar, eu sentia que eu não estava colocando tudo ali. Mas quando eu passei a fazer as perícias, ai, tudo. É verdade. Você sabe que eu sou quase um engenheiro. Parabéns, Você sabe que eu sou quase um engenheiro agrônomo, né? Você? Na área de. Por aproximação, engenheiro agrônomo por aproximação. Eu trabalhava na FEMA de Friburgo e tinha um engenheiro agrônomo chamado Cláudio Vaz. Sim, Cláudio Vaz. maravilhoso. Abraço para Cláudio Vaz, não tenho visto Cláudio Vaz. Cláudio Vaz vai para a FEMA e propõe, naqueles anos 80 e alguma coisa, entre 86 e 90, que foi no governo Moreira, ele propõe uma fiscalização sobre agrotóxico. Naquela época, agrotóxico, pesticida, e os empresários diziam que era defensivos agrícolas. Isso. E tinha uma briga, né? A gente chamava de pesticidas e eles chamavam de defensivos Defensivo. agrícolas, e depois alguém normatizou isso em agrotóxico. 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 Então, E o Brasil é o único que passou a chamar dessa forma. é chamado dessa forma. E você sabe que Friburgo, eu não vou dizer, É o Friburgo polo. era, naquela época, já naquela época, Ainda é. era o polo de maior venda de agrotóxicos do estado do Brasil. E do Brasil. Era tanto que tinha um médico, fato, um dia eu vou falar sobre isso aqui, tinha um médico que ele trabalhava porque os produtores daquela região apareciam com suicídio. Suicídio. Por intoxicação. E os caras, eu, como médico, não conseguia identificar a causa-morte do cara, eles botavam que era o suicídio. Suicídio. Porque a ingestão. Depois, Ana Paula, a gente pode. A ingestão do agrotóxico durante muito tempo, eles iam. Ele Vai absorvendo aqui. não, absorvendo e depois ele não tem como expelir. O agrotóxico acumulativo. acumulativo, e vai direto, é fígado e tal. Bom, não importa.
E aí eu comecei a fazer fiscalização de agrotóxicos naquela região toda. Mas também só foi uns 4 ou 5 meses, depois a coisa acabou, porque não era coisa séria. Você sabe disso, a gente tem um combate com empresas que produzem venenos no país é uma coisa muito difícil. É Não é uma fácil. verdadeira guerra, mas muita coisa mudou, Marcão. Mudou? Eu tô falando lá em Mudou, 80 que essa tá, 80. Exato, muita É, coisa mudou, porque assim, antes havia uma dúvida sobre quem realmente fiscaliza. É o Ministério da Agricultura? É o do Meio Ambiente? É o da Saúde? E a nível estadual, quem é que fiscaliza? Então, a princípio, como ninguém efetivamente fiscalizava, ficou assim, um tratado de gaveta, de compadres, ó. A FEMA faz um o pedaço, o hiato, CREA assim, faz um pedaço, cada um faz quando vê alguma irregularidade. Mas não estava uma publicação, uma coisa jurídica de fato hoje já legal. tem. E hoje já tem. E, na verdade, lá na Lei de Criação dos Agrotóxicos, deixa bem claro que isso é responsabilidade do Estado. O Estado ele tem um setor Ah. que trata isso. Ao CREA cabe fiscalizar o exercício profissional. E ao Estado, a Defesa Sanitária Vegetal, cabe a Posso fiscalização fazer do uma uso. pergunta que pode é delicada, mas de qualquer maneira, Eu também naque queria fazer também uma é delicada delicada também? também. Eu vou fazer uma eu não falo muito, né. Assim, eu queria falar assim, naquela época a gente tinha uma maior dificuldade dos agrônomos, que não queriam assinar o receituário. Eles não os queriam, porque eles tinham receio de Tinha assinar o receio. receituário. Continua ainda? Melhorou muito? Continua com esse receio, principalmente porque agora, para o profissional fazer a emissão da receita, ele tem que estar credenciado no Estado para isso. Não basta ser agrônomo. Aí Ele nem basta tem, estar credenciado no CREA, ele tem que estar ele creden tem que estar credenciado, ele tem que estar em dia com o CREA e credenciado na Defesa Sanitária Vegetal, porque foi criado um sistema automatizado CIAPEC. E aí, esse sistema, hoje, existe uma capacidade de rastreabilidade desde a entrada desse produto no Estado até o endereço do nós estamos produtor falando rural, do produto. Tanto o produto quanto o profissional são rastreados. tudo. Porque hoje, se eu faço a emissão de uma receita, eu tenho que ir lá e colocar no sistema online. Então, o Estado olha e vê. Sou eu que estou emitindo para o produtor X, tal produto para tal cultura, qual é a área que vai ser aplicado. Então, ele não pode ter mais que 2, 3 vasilhames, porque E então, o tudo é Mas existe controlado. uma briga entre vocês com o biólogo, né? Pode assinar. É, É isso ainda? Continua? infelizmente, algumas outras profissões buscaram que, eu também estudei química, Eu também posso eu, falar eu sobre também isso. posso falar sobre isso. Entendi. não pode não. E é complicado, porque assim, o biólogo não estudou tudo que o agrônomo Não, tá estudou longe. para poder fazer a emissão de uma receita. E pior do que a questão dos biólogos é a questão dos técnicos agrícolas, Que também que estão. nem de longe tiveram toda a formação que um agrônomo para a emissão de receita agronômica. E o Congresso foi lá e liberou para eles. Tem o decretão aí que Chamada autorizou. política, né? Não tem jeito. Pois é. Isso é uma discussão que precisa ser Uma retornada outra ao Congresso ou não. discussão que eu vivi, não sei se está correto ou não, mas eu, como já fiz um trabalho sobre acessibilidade, e no Congresso Internacional, eu estava assistindo uma senhora falar sobre agrotóxicos e que ela fez uma correlação com, com as pessoas que têm autismo. E aí ela veio traçando um gráfico desde, não vou lembrar agora, de 1940 até os dias atuais, que na época era 2014 ou 15, não vou lembrar. Isso tem a ver? Sim. Houve um período, eu morei em Itaboraí. E em Itaboraí foi criada a primeira clínica autista do país. E lá em Itaboraí eu fui convidada para visitar essa clínica porque eles queriam dar assim, um trabalho para as crianças. Porque em casa, às vezes, a mãe está sem muita paciência. Então, é uma criança diferenciada, né? É um fardo, é pesado para essa mãe. Um dia vai, 2 dias vai, mas É. tem um dia que fica pesado. E aí, ter a oportunidade de ir lá, estar com a psicóloga, estar com outros profissionais e fazer um monte de coisa que ela não consegue fazer em casa, perfeito. Entra a Ana Paula com a história de quê? Hortas. Eu falei assim, hortas orgânicas. E aí o diretor veio me explicar, um médico fantástico ele disse assim, Ana, a minha grande preocupação aqui, eu gostaria muito que as mães aprendessem a fazer a sua própria hortinha. Por quê? As crianças vêm para cá e vão manusear a horta, ótimo.
mas eu queria muito que as mães aprendessem, Para poder fazer em casa. porque elas não têm dinheiro No para lar. comprar produto orgânico. Ah. E o produto que tem o contato com o agrotóxico, que tem o resíduo do agrotóxico, ele interfere demais naquela criança e só piora o quadro clínico dela. E ele falou assim, e aí não adianta eu passar medicamentos, não adianta eu passar uma série de coisas se o agrotóxico ele interfere diretamente no comportamento daquela criança. E só piora. Então, a minha função foi entrar naquela clínica, levar a minha equipe, meus estagiários, convidei alunos da escola agrícola que tinha lá. Por quê? Para a gente fazer todo um movimento, para as mães aprenderem a fazer hortas, os filhos poderem comer alimentos Orgânicas. orgânicos. Ah, isso é- E ali eu tive uma aula dele Tinha um- exatamente sobre essa situação Da agressividade do na pessoa que tem a Além dessa doença. agressividade, tem um estudo que até 2030 e 35, a cada 2 crianças que vão nascer, uma vai ter Eu, a é, síndrome Síndrome. e o outro normal. eu, Isso é muito preocupante. Isso é grave. eu queria, sobre isso, é o seguinte, a minha experiência com agrotóxicos, defensivos agrícolas, ou o que tenha, é assim, o que eu queria que você me esclarecesse isso. A utilização é equivocada. A utilização na agricultura é equivocada. A venda é equivocada. A venda era indiscriminadamente, você chegava lá, comprava. Entendeu? E Por conta da aplicação não, equivocada. não. A E venda- o grande latifundiário que fazia agricultura também não se importava muito com isso, que os profissionais que trabalhavam com ele. Como é que está isso? Piorou, melhorou? Existem 2 cenários. Cenário Rio de Janeiro. Hum. Por quê? O Rio de Janeiro foi o único município que conseguiu emplacar imediato o sistema CIAPEC. E ali ele já colocou por uma lei estadual até o bloqueio da emissão da receita por técnicos agrícolas. Então, só agrônomos e engenheiros florestais podem fazer emissão aqui no Rio de Janeiro. Então, passo 1. O segundo, existe toda uma rastreabilidade sobre tudo que entra no Venda. estado, sobre a venda, sobre estoque, sobre trânsito. Então, Os caras têm que estar, para vender, tem que estar credenciado no CEAPEC também. até as lojas são credenciadas. tem que Então, ser. o técnico É. para fazer emissão tem que estar credenciado, a loja tem que estar credenciada. Então, tudo que chega ao estoque da loja, automaticamente o Estado fica sabendo. Se hoje você quiser saber que produto foi aplicado no último mês ou há X anos atrás, depois que foi implantado o sistema, um produto referente a uma praga X de tomate lá no sul do estado, num clique você tem um relatório desse. Então, esse filtro, ele é fabuloso, porque ele mostra onde a gente está usando mais ou menos agrotóxico, onde é que a gente tem maior ou menor incidência da possibilidade de contaminante, porque quando uma receita é dada por um médico, aquele paciente, se ele tomar na dosagem certa, ele vai ter problemas? Tem-se que não. Não. Então, quando um profissional da engenharia agronômica emite uma receita agronômica e o produtor atende exatamente o que está ali... Isso que eu ia te perguntar. Perfeito. Agora, antes, eram dosagens e mais dosagens. Agora não existe maior controle. Ainda tem contaminação? Com certeza tem contaminação. Porque o agrônomo ele não está lá assistindo o produtor fazer o preparo da cauda. Mas existe a recomendação e a orientação de como fazê-lo. O que se pede é que o agrônomo, além da emissão, ele esteja presente no ato do preparo, faça treinamentos. E o governo também criou o Ministério da Agricultura, mais uma, que os aplicadores não podem simplesmente ser os produtores rurais. Tem que ser pessoas certificadas, credenciadas, preparadas. Então, começou a funilar cada vez mais. Mas isso em escala grandona, escala grande, isso é fácil, né? Os caras têm dinheiro para bancar. E numa escala menor, mais baixa, como é que faz? Precisam da fiscalização mais rigorosa, é isso que você está falando? Exatamente. A fiscalização no Rio, ela acontece, eu não sei se consegue a todo esse rigor, porque assim, o número de profissionais é até interessante que o Estado Quantos tem aqui no agrônomo? De agrônomos? Nós... É uns 500 mil? De funcionários na defesa sanitária? Não, estou falando de engenheiros agrônomos. Geral, no Rio. Só de associados na EAGE, a gente tem uns 2.400 e uns quebradinhos. 2? Isso tudo? Agora, CREA tem mais.
Tem pessoas que não são associadas ou por algum motivo pediu Todos eles estão na descredenciamento, área, estão na área agronômica, sim, né? Ou estão numa ou é empresa, jardinagem. ou é jardinagem, ou estão numa empresa, ou estão na agricultura para valer. Exato. Então, é interessante porque quando a gente vem para esse mercado do agrotóxico, antes era muito livre, muito Hum, solto. E à medida em que o sistema CIAPEC ele nasce, ele uhum. começa a funcionar, ele vai criando também uma série de arcabouços que vai afunilando, E a afunilando. associação, como é que ela participa dessa discussão? Você acha que ativamente? A associação, Ativamente, ativamente. ativamente. Eu vi Tanto, grandes congressos que é. vocês fazem. Os agrônomos são E altamente, tem no congresso. Brasil, são altamente organizados, sabia? Agora não se entende, mas são altamente Pois organizados. é, mas Tem ó, briga. e tem congresso chegando Ah, é? aí. Quando é o congresso agora? 11, 12, 13 de Rio? setembro, lá na UENF, Lá na é UENF? 10 aninhos, nosso Congresso Estadual de Agronomia vai estar acontecendo lá, tá Lá bombando, o UENF tá? é Norte Norte Fluminense, Fluminense. É exatamente. É Peru? Campos, é Campos. Campos, É campo. é Campos. Campos. Então, vamos comemorar 10 anos aí do Agora em CEA agosto? em setembro. Setembro. Em setembro, 10 anos de Congresso Estadual de congresso. Agronomia. Então, agrotóxico é isso. Precisa da receita agronômica, Então, não, precisa do o acompanhamento. que a associação faz por isso? Era essa a pergunta. Pois é, Como é que a associação tem se você, comportado? você Desde o sabe, Leonel, é, você, e agora com o. antes existia, em outras administrações da associação, existia uma guerra porque achava que assim, só o CREA que tinha que ir a campo e fiscalizar tudo. Mas ao CREA cabe o exercício profissional. E aí veio uma outra linha de profissionais que entendiam e sabem que é a verdade, que cabe ao Estado fazer a fiscalização do uso e tudo mais. Então, a associação entrou de sola. Na época, eu estava presidente, hoje eu estou vice, né? Então, entramos de sola nessas discussões para quê? Para que esses dois organismos, CREA e a Secretaria de Estado de Agricultura, pudessem conversar. Porque eles não têm que ser inimigos, eles têm que ser parceiros. Porque um tem uma função, é o exercício profissional, é essa fiscalização, e o outro, todo o resto. Então não tem que brigar, mas tem que se comunicar. O sistema CIAPEC ele pode ser perfeitamente acessado pelo CREA, até onde cabe fiscalizar o exercício profissional. Tem uma senha só do CREA para acessar isso. E o restante das informações, que são sigilosas, ficam ali com o Estado. Porque o CREA não precisa muito para além. Ah, precisa de um relatório sobre determinada situação, um produto, quer saber como é que está isso? Tudo bem. O funcionário vai lá e gera. Agora, o funcionário do CREA acessar todo o sistema CIAPEC não cabe. Cabe acessar até onde ele tem que fazer a fiscalização do exercício É uma pergunta profissional. que barata agora de fazer. Como é Foi que você. quente essa discussão. É? Mas eu estava lá, e a associação também. Como é que você vai para a associação? Como é que começa esse negócio dessa? A liderança eu já sei que você já tinha lá em Engenheiro de Pedreira, na Colégio Anchieta. Padre Anchieta. Eu sei que você já tinha. Como é que surge faz? a Ana Paula É, dentro do CREA? dentro do que? Ou dentro da, ou dentro Ou da, dentro da do sistema associação. da associação? Ana Paula, ainda graduanda, em algum momento teve eventos na universidade, e aí Jorge Antônio apareceu lá. Jorge Antônio da Grande Jorge Silva, Antônio. exato, Jorge Antônio, muitos méritos, tá? Não importa, todo mundo tem defeito, mas eu gosto de Jorge. Jorge Antônio aparece na universidade, convida, vamos lá. Numa dessas, a Ana Paula vai parar visitando a sede que não era da associação. É um ativista em potencial, sabia? exato. Até hoje é ativista. A reunião nunca era na sede da associação, era lá no sindicato. No Porque a Sindicato de associ- Engenheiro. Isso, porque a associação, o pessoal dizia assim, nem entre lá, é uma bagunça. Você não vai saber. Era um depósito de coisas dos agrônomos que não tinham onde guardar, que moram mais aqui no centro, né? Então, um armário ficou velho, deixa lá na E eu associação. fiz uma crítica uma vez, ela ficou pau da vida comigo. Então, aquilo lá era um depósito de coisas. Mas, enfim, eu passei a frequentar as reuniões do sindicato, porque Japeri é longe, né? Passei a participar de eventos, congressos e tudo mais. Aí não tinha grana. Aí eu falei assim, posso trabalhar preenchendo crachá do pessoal? Não, tá, você vai, participa, né? Sempre Já Congresso dos Agrônomos. Exato, Congresso dos Agrônomos. Então, participava, contribuindo com o serviço, e aí tinha direito a participar do Congresso dos Agrônomos e outros eventos que o CREA passou a fazer. Então, ali eu começo a chegar, não só na associação, ainda aluna, mas não só na associação, mas também no CREA, e começo a E participar. já é um caminho natural, né? Aí quando eu me formei, eu saio do Brasil, mas quando eu retorno, aí eu fui lá, faço minha carteirinha, meu registro profissional e começo a participar. Volta para a associação, fazendo mesmo. Isso, aí Mas aí já com
E aí, quando como eu... diriam os mais antigos, um cabedal. Exato. Cabedal Só é que muito bom, né? Leonel não era presidente. Ah, não? Estavam para Quem escolher era o presidente? estavam para escolher um Você presidente. lembra? Não? Era antes do Leonel? Eu nem sei quem era. Era Jorge, eu acho. Eu sei que Nossa. estavam para escolher presidente, e aí, Leonel quer. Não, não, mas o Leonel não participava muito ativamente, só que eu já conhecia o Leonel, né? E eu falei assim, poxa, mas vale a pena o Leonel. Aí Jorge olhou para mim e falou assim, se você validar, porque o Jorge já me conhecia, que eu participava das atividades enquanto aluna, né? Aí eu falei assim, com certeza, ele é de muito O trabalho. Jorge é contemporâneo teu na escola? Não, não. O Leonel também nem Também não. não, É. não, eles são bem antes Jorge de é mim. bem mais Não, velho. pensei, eu não Não, sei. é porque o Jorge sei me que- conheceu nesses trabalhos em Nesse que eu, como trabalho. aluna, eu já estava integrada. Então, ali foi. E aí o Leonel entra e eu entro como vice. Ah, você já era vice na chave do Você já Leonel? caiu Aí dentro. eu já caí, já entrei como vice, foi muito engraçado. Aí fiquei vice lá quietinha na minha. Quando terminou, Leonel continua e vem João Araújo que entra como vice. Que é o Freire falou assim: não, essa menina é muito nova, tira ela. Nessa reunião eu não pude ir. Mas Freire tinha sido seu professor. Foi meu professor. Não, pode tirar essa menina, não tem problema não, que ela não vai esquentar com isso. Bota João Araújo. Aí João ficou vice. João também seu professor. Foi meu professor de Professor, fitopatologia. é. E aí fica Leonel, presidente, e João. Daqui a pouco veio Leonel de novo, sabe? E foi muito interessante, porque eles foram vendo o Leonel é uma máquina de trabalho. É uma máquina de resultado. Ele gosta de ver fazer, Ele é um de trator. acontecer. Ele é um trator. Como eu aprendo com o Leonel. Depois a gente teve Felipe Brasil, depois a gente teve o Sérgio Sense. Felipe Brasil, que é secretário de Agricultura, subsecretário de Agricultura. Então vieram outros presidentes, né? Até que teve um momento que falou assim, aí veio o Leonel de novo, aí sai Leonel, não, o Leonel teve uns problemas familiares, não, Leonel, então agora não vai seguir, não. Aí quem vai ser? Vem 2019, Congresso Brasileiro de Agronomia no Rio de Janeiro. 2019? 2019. A EARGE pegando fogo por causa de uma série de coisas, era confusão de Freire, confusão de Jorge, confusão... Esses meninos adoram uma briga, eles gostam Os disso. agrônomos gostam de uma briga. Eu não sou da briga, né? Você tem que ver a briga do Paraná com Santa Catarina, é interessante. Ali tentando apaziguar, dentro do Congresso, várias pessoas de outros estados, pessoas que eu nem conhecia, me chegavam e diziam assim, Ana, só você vai conseguir acalmar isso. O próprio Cossenza conversou comigo e dentro do Congresso e antes, falou assim, só você vai acalmar isso. Vem candidata. Eu falei assim, mas eu não tenho interesse em ser presidente. Vem candidata. Mas era quase natural, né? Que você já tinha sido vice, já estava trabalhando. Mas era uma briga muito grande. Era uma briga muito grande. Era uma briga muito feia. Não melhorou, não. Pois é. Não, mas na época. Tá mais calma. Só. Mas a briga era muito feia. Eu falei assim, o que eu vou fazer no meio desse tiroteio aí, dessa turma? Quando foi? Naquele congresso, nós tivemos a primeira mesa de mulheres na engenharia. Foi linda aquela mesa. De agronomia. De agronomia, Só agrônoma dentro Só do agrônomas palestrando. Foi a sala mais disputada daquele dia, foi fantástico. E aí, no final, aí eu falei assim, se a nossa engenharia fluminense, carioca, precisa de alguém para apaziguar, eu vou. Eu tô aqui. Esse deve ser do Dom Pedro I, né? E aí, entrei, não tive nem concorrente. Eles não colocaram, vamos chamar assim, o outro time, né, não colocou quem fosse disputar. E aí foi, enfim, foi unânime, eu entro, faço a minha gestão, é onde eu fiquei mais próxima de você, ali eu fui coordenadora de CEDERA, ali eu conheci, assim, o CREA de uma forma que eu não conhecia antes, eu passei a conhecer muito mais, passei a estudar muito mais as coisas do CONFEA CREA. também. CONFEA também. Quem era sua vice na época? Meu vice foi minha vice, Sabrina. Sabrina. A Associação Nacional dos Agrônomos tem um prestígio enorme, sabia disso? É muito prestigiada a Associação Nacional. Hoje eu estou primeira secretária da primeira Confederação. Secretária. Eu sou primeira secretária. E aí... você sabe que o CONFEA é praticamente dirigido pelos agrônomos, né? Sabia disso, não? CONFEA e Mútua.
Eu confio muito. Ali, faltam 10 minutos. Não, mas vamos, Minutinhos. aqui tem uma coisa que você, eu sei, né, isso é só uma brincadeira que eu tô falando, mas é que os agrônomos têm uma representação no Paraná, no Rio Grande do Sim, Sul, Santa fortíssimo. Catarina e agora no Nordeste também. Os agrônomos são altamente qualificados, são os agrônomos brasileiros são altamente qualificados e, além de ser qualificados, são altamente organizados. Eles, às vezes, brigam, mas eles são organizados. Queria que a gente falasse sobre aquela questão da Alimentação, né? alimentação orgânica, a questão da produção orgânica e da alimentação, que eu esqueci a primeira palavra da frente. Da segurança alimentar. Segurança alimentar. Tá. Lembra que em 2014 eu saio do ministério? Você Exato. O falou isso. contrato não foi renovado? Hum. Pois é. O que antecedeu aqueles anos foi muito trabalho em todos os estados de fortalecimento da agricultura familiar, levar recurso para que os produtores pudessem fazer a produção, poder comercializar. Então, foram muitas capacitações, muitos treinamentos. Então, houve, assim, políticas públicas muito focadas em temos que atender a questão da produção de alimentos e, sobretudo, a distribuição desses alimentos. Ele tem que chegar às famílias, seja através do PNAE, o Programa Nacional da Alimentação Escolar, em que a escola compra do produtor local, enfim, uma série de ações foram realizadas. Então, foi um período muito intenso. E aí, em 2014, finalmente o Brasil, após sei lá quanto tempo, sai do Os mapa da dois séculos. fome. Sai do mapa da fome. O que é sair do mapa da É, fome? boa. A própria agrônoma, você deve ter Pois uma é. explicação boa sobre isso. Então, pensa você que estar no mapa da fome, primeiro a gente tem que conhecer o que nós produzimos, volume, quantidade, o que o Brasil produz. E o que ele traz para dentro do Brasil, o que ele importa. Quem é a nossa população? Número, qual é a capacidade dela de comprar? E aí eu estou falando de salário, de renda, de oportunidades de trabalho e geração de renda. E depois desse item, nós temos o quê? Quem efetivamente consegue comprar comida. Quando a gente coloca tudo isso aí dentro de um balaio, sacode, e a gente fica Ainda com 40 milhões. abaixo de 2,5% de pessoas que não conseguem acessar, a gente saiu do mapa da fome. Veja que a gente não deixou de ter fome, mas a gente deixou de ter um número muito maior que 2,5%. O que a gente está falando é a pessoa que não tem sequer uma alimentação Nada, por dia. Nada. Porque existem 3 formas de insegurança alimentar. E aí eu gosto de dar o exemplo da mãe, que a mãe, os pais são importantes sim, mas a mãe, na sua grande maioria, é aquele elemento da família que leva a mensagem para a criança de uma forma diferenciada para a criança entender. Então hoje a mãe diz assim: ah, meu filho, eu não vou levar esse alimento aqui não, porque você está cansado de comer desse aqui, eu vou levar esse outro que está mais baratinho. Ó, sinal laranja. Ela não vai levar o de melhor qualidade. Ela está diminuindo a qualidade nutricional Ela está caindo. para garantir. Ela na economia, ela está É. reduzindo a questão alimentar. Isso. Num outro momento, ela fala assim: não, hoje a mamãe não vai levar isso, não, porque você vive comendo isso aqui. Vou levar menos coisas, porque assim, eu tô cansada, sabe? Não quero carregar muita bolsa. Mamãe, eu te ajudo. Não, filho, você não carrega nada, não. Mamãe leva. Ela diminuiu a quantidade de coisas para colocar no carrinho. E aí ela vai Aí a restringindo moderada. da família De uma toda. forma sucinta, né, para Isso. falar, Então, ela ela vai tirando. tirou da leve a moderada. E aí, num outro momento, ela fala assim: olha, mamãe está cansada, mamãe não fez nada, mas olha, dorme. Amanhã a mamãe vai ver alguma coisa para você comer. Aí vem aquela história que dormir passa fome, ou Pois então é. bebe água. Pois é. E aí, aquela noite é porque aquela mãe ela não tem o que dar. E mais que isso, ela não sabe o que vai dar no dia seguinte para aquela criança comer. E ali é a forte, é a insegurança alimentar grave. Então, quando a gente consegue sair da grave e direcionar para moderada e para leve, a gente começa a sair do mapa da fome. Então, em 2014, após tantos investimentos em políticas públicas para a questão da insegurança alimentar, para a produção de alimentos, distribuição, geração de renda, a gente finalmente consegue sair do mapa da fome, que a ONU define são esses 2,5%. Mas a gente ainda deixa um resíduo lá forte. Pois é, mas ainda tem. Pesado. Só que passou o tempo, aí tem todo aquele turbilhão, que eu não vou dizer aqui o que foi, que todo mundo sabe, tudo que foi acontecendo, a gente volta para o mapa da fome. E de uma forma assim agressiva, porque foi assim, em um ano,
Em um ano foi assim, Porque a fome não entra como uma política de Estado. e este ano, esta semana, Essa semana. a gente saiu do mapa da fome de acordo com a ONU, porque a gente conseguiu ficar abaixo dos 2,5% de pessoas em insegurança alimentar grave. E isso é para a gente comemorar, mas não é para se considerar resolvido, porque isso ainda representa 13,5 milhões de brasileiros passam fome. É É, muita coisa. e, É e- muita e gente. por que que a gente, É sendo muita gente. talvez a maior agricultura do mundo, Distribuição de renda, Marcão. por que que a gente tem gente ainda com fome? Distribuição de renda. A fome é uma questão que está além da nossa vontade. A gente tem que trabalhar muito a questão da distribuição de renda e das oportunidades. O Covid veio mostrar isso com muita clareza. Tinha gente que tinha dinheiro e não tinha comida. Então, Você sabe porque por não isso, teve acesso. você sabe por isso que eu sou a favor de cota. Qualquer tipo de cota, porque as cotas ajudam, de alguma maneira ou de outra, eu dar uma equilibrada nisso, eu trazer um pouco para poder. Porque se deixar à vontade, isso não vai se resolver. A questão da por que que você tem uma agricultura tão forte e tem gente morrendo de fome? Não é possível. Pois Isso é. não entra na cabeça de ninguém, Luiz. Então, Quem tem então dinheiro não passa fome, politicamente, paga mais caro. Paga mais caro. politicamente, então não tem jeito, então. Então, Enquanto você não resolver essa distribuição de renda, a distribuição e de que não vai renda ser feita, É. tem que não vai que ter jeito. trabalhar. Não, vai ter que trabalhar Tem que nisso. trabalhar, Não, Tem que trabalhar as nisso. precisa oportunidades. trabalhar. Precisa. Mas- É impositivo isso, como tem orçamento impositivo. Tem que ser meta. Tem que ser política de governo. O governo que entra depois desse tem que estar com essa obrigação. E o outro está com a mesma obrigação. Continuamente. Exatamente, é isso aí. E aí a agronomia, ela vê essa vertente também, porque não é só produzir. A gente tem que produzir, mas a gente também tem que garantir que vai chegar lá na ponta. Ana, é tua função fazer chegar lá na ponta? É minha função garantir chegar lá na ponta um produto de qualidade. Mas é a função da engenharia. Não É a pode ser função ou da não ser do engenheiro agrônomo, mas aí do engenheiro de de transporte, todo do engenheiro. de todos. E aí você precisa de uma malha ferroviária, de uma malha rodoviária, você precisa De ou uma infra muito hidroviária para forte. poder você trafegar com essa agricultura, com essa produção. Pois é. Eu até quero aqui colocar para vocês, porque às vezes se olha para a fome, fala assim: ah, não trabalha, não tem dinheiro, vai passar fome. E como é que faz para não passar fome? O que uma mãe diz para uma criança quando ela olha para os armários e não tem nada dentro? Essa segurança alimentar. Pois é, essa insegurança alimentar. O que essa mãe deve fazer? Ela fala para o filho: ah, vai na casa de uma vizinha ali, de uma tia que está mais próxima, fica lá brincando na hora do almoço, se te chamarem, Pega você lá. entra e come. Mas essa mãe vai ficar com fome. A criança talvez coma lá. Já pensou no desdobramento do que é uma criança que às vezes não tem noção do que está acontecendo, ir na casa de um estranho, de um vizinho, e ficar lá por um determinado tempo e a mãe achar que ela está se alimentando? Na verdade, aquela criança às vezes está sendo abusada. Então, a fome, ela é tão séria na vida das pessoas que ainda não se deu conta dos agravos que ela dá. E são vários casos e relatos de mães que confiaram os filhos em ir à casa de pessoas para poder se alimentar e depois vai saber que a criança chegava lá Há histórias até de sofria. venda de crianças. Vender um filho para poder receber uma cesta de Ou comida. entrar na prostituição para poder comer e beber. A gente está falando de muito centro do Rio de grave. Janeiro, aonde nós estamos aqui. 4 horas, fecha todos os restaurantes aqui da área aqui. Não tem janta aqui, então é só almoço. 4h30, 5 horas, você vê pai e mãe abrir um saco de lixo para pegar o resto de comida para ele e para os cachorros dele, para a família, porque esse restaurante ele não pode fazer uma marmita, porque se der e a pessoa passar Passa mal, mal, É. vira um Mas é processo. necessário saber que tem muita gente também fazendo
fazendo um trabalho comunitário forte com relação Sim, a isso. aí entra É, as igrejas. as igrejas, de uma maneira, Igrejas, as ONGs. ONGs fazendo um trabalho O muito que o forte. Estado não faz, É. as ONGs, as igrejas Mas o que a gente está. A contribuem. discussão dessa questão da fome não é só do Rio de Janeiro, é do Não, Brasil. é. Porque isso é muito mais grave no Nordeste, é muito mais grave no interior. A gente está falando aqui de coisa de Rio de Janeiro, segundo estado da federação. Em outros estados. Mas antes da gente finalizar, eu não quero finalizar isso, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do Congresso. Como é que vai ser esse Congresso lá que vai ser em setembro? Para a gente convidar os agrônomos, o pessoal. E queria que você falasse um pouco da agronomia com relação ao emprego, à empregabilidade. O garoto que está saindo da Esquece que o tempo universidade. já foi, né? Não, mas Daqui aí a pouco ela é segundo. Nosso vai. tempo foi. Né, o tempo Eu voa. serei rápida. Rápida, sintética. Então, empregabilidade. Você que está saindo agora da universidade. Passo 1. Busque a associação. O quanto antes, busque o CREA, se credencie, garanta que a cada atividade que você fizer, você vai fazer o seu registro de RT para ter a sua CAT. Um dos maiores problemas dos profissionais é que quando ele vai fazer uma prestação de serviço, é cobrado a ele. Cadê a sua experiência? Vou lá no CREA verificar o seu acervo, o seu histórico técnico. E não tem nada lá. A pessoa está cansada de fazer serviços, mas ela nunca fez o registro de uma RT. Então, lembre-se disso, a importância de ser credenciado no CREA, de estar registrado no seu conselho, para que você possa apresentar o que você sabe fazer e já fez. Porque as empresas, elas não te olham como alguém que acabou de sair da universidade. Eles querem a referência de alguém que já fez, que domina. Então, cola com os mais velhos, busca associação, a gente sempre dá caminhos. Nós recebemos lá na associação continuamente empresas pedindo profissionais. Isso é muito legal. Isso é Sim, bom. as empresas pedem, principalmente Para empresas de acessar a jardinagem. associação, você tem um site. Sim, aiarge.org, pode entrar no nosso site, só isso, aiarge.org, e você encontra lá informações, tem números lá, tem e-mail, faz contato com a gente, porque a gente está sempre direcionando profissionais para o mercado de trabalho. E o CREA, de alguma maneira, tem ajudado a associação, dá Sim. ajuda, fortalece, né? Sim, sim. E a associação ela está sempre trabalhando com foco na Associação é capacitação. Rua México. Rua México 31, grupo 1403. Então, a gente está sempre fazendo cursos, capacitações, e um dos momentos mágicos da associação é agora. Nós estamos aí completando 10 anos de Congresso Estadual de Agronomia. Ele vai acontecer lá em Campos, lá na UENF, Universidade do Estado do Norte Fluminense, nos dias 11 e 12 e 13 de setembro. Participe, você precisa fazer parte desse momento, tem muita coisa, inteligência artificial, tem muito assunto, drone, muita coisa atualizada que vocês precisam compreender, porque não é só saber fazer o uso de um drone. Nós temos legislação a cumprir. Nós temos legislações a atender e nós não queremos ver os nossos profissionais sendo cobrados por terem usado alguma ferramenta que é para ajudar e ele complicar a sua vida. Então, participe do congresso, entra lá no site, está tudo lá. E eu quero aproveitar esse momento. Eu posso deixar um recadinho? Pode. Nós falamos aqui da questão da segurança alimentar. Isso. Toda vez que eu falo de segurança alimentar, eu falo assim com o coração muito Você se apertado. emociona e eu também. Sim. Eu me emociono. Desculpa. Porque eu venho de um lugar muito pobre. Hoje já não tão pobre. Mas de um lugar de pessoas que sempre fizeram muito para poder chegar em algum lugar e nada faltar a seus filhos. E não foi fazendo coisa errada, foi trabalhando, mas foram muitas mulheres vindo para o centro do Rio de Janeiro, trabalhando em Copacabana, como faxineiras, como enfermeiras em hospitais, como foi minha mãe. Muitos pais que vieram fazer grandes obras aqui como pedreiro, como auxiliar de pedreiro. Então, eles sempre se esforçaram muito para que nada faltasse aos filhos. Mas eu assisti a fome muito de perto na casa de outras pessoas e eu sempre me incomodava com aquilo. E esse incômodo que acontece é que escorregou uma coisa do meu colo. O que escorregou foi o prato. O que esse prato, senhores, representa? Toda vez que eu falo de segurança alimentar, esse prato, ele não pode estar vazio. A minha função de agrônomo é produzir, é orientar, é garantir que a gente tenha alimentos cada vez melhores, com mais qualidade, com ou sem uso de agrotóxico, porque se usar o agrotóxico,
Às vezes é necessário. Às vezes se faz importante porque a gente não tem como controlar determinadas pragas, mas tem que usar da forma correta. Por isso que a gente estuda tanto, é por isso que a gente pesquisa tanto. E se for orgânico, melhor ainda. Agora, a minha função é garantir que haja produção, que a gente tenha a orientação sempre ao próximo para que eles possam produzir, para que eles tenham a sua subsistência e que eles façam uma geração de renda a partir dessa produção, para que esse prato não esteja vazio. Mas essa é minha função agrônoma. Agora, a minha função social, ela também é sua, Barata. Ela também é sua. A nossa missão não acaba quando a gente sabe que tem 13,5 milhões de pessoas com um prato desse vazio em casa e não sabe o que vai dar para o filho amanhã. Isso é muito sério. E não importa a profissão, não importa quem você seja, faça o seu melhor. É isso que eu peço. Eu peço aqui a vocês, que eu sei que fazem por onde, peço aos meus colegas de profissão. Eu peço a você que nos assiste. Lembra disso. Ninguém merece passar fome. E ninguém vive em paz, sabendo que o seu amigo do lado, seu vizinho do lado, ou o filho dele, está com o prato vazio. Tá bom? Ana Paula, valeu. Acho que é emocionante. É. Esse final é emocionante. Eu Eu que sou sou um muito- chorão danado. Se eu falar também muito, choro. se falar muito em choro, eu acabo chorando Não, aqui muito. Mas eu acho que é isso eu acho mesmo. que, Eu a acho gente que precisa lutar por é isso. por isso. Eu acho A que a gente engenharia precisa sanar esse problema. A Focar. gente não pode mais deixar 13 milhões, 14 milhões de pessoas sofram com isso ainda. Isso tem que acabar. Mas, Ana, muito obrigado. Eu sei que a sua luta, a sua história foi linda. Eu conhecia parte dela, né? Outra parte, aquela Ana Paula Guerreira, que quer levar que o amigo próximo venha junto, não quer deixar para trás. Isso aí eu acho que a gente tem que fazer isso. é uma A história. engenharia tem que dar a mão para o outro e vamos caminhar junto para que todo mundo possa crescer. A gente, o espaço é engraçado. O Eric disse isso e eu acabei entendendo isso. A gente, sem querer, como diria o grande filósofo Chapolin, sem querer querendo, a gente acaba abrindo um espaço de discussão da engenharia. E no espaço de discussão da engenharia, a gente acaba abrindo um espaço para a discussão da sociedade. E aí é uma responsabilidade da engenharia. Por isso que a gente não abre mão, como disse uma vez aqui Lima? Fernando Lima, é Engenharia Futebol Clube. Engenharia Futebol Clube. Grande Fernando, beijo. Obrigado, Ana, Pana. Valeu. obrigado, tá? Eu agradeço. Olha. Obrigada.